Olá, pessoal, eu sou o Ricardo Perocini, esse é o Pretexto, e o assunto do Pretexto hoje é teatro. Eu tenho a honra de conversar com a Laura Carvalho e o Luiz Lucas, nós vamos conversar sobre Entre Quatro Paredes. Sejam muito bem-vindos, obrigado, Laura, obrigado, Luiz. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Eu fui surpreendido com uma peça teatral, mas eu não fui até uma casa de espetáculo para assistir, não fui até um teatro. Bastou eu abrir a rede social Facebook e eu vi vocês lá. Vocês estão fazendo uma peça ao vivo pelo Facebook, Entre Quatro Paredes. Laura, explica um pouco como é que é essa iniciativa, de quem partiu essa ideia? Essa ideia partiu de um convite do nosso diretor, né, o Caco Santana. A gente, em pandemia, cada um num canto dessa cidade, desse país, porque olha só que engraçado, isso acabou unindo. Eu, às vezes, estou no sítio, às vezes em São Paulo. O Luiz ficou grande parte aonde, Luiz? Em Santa Catarina? Santa Catarina. A Gabriela, outra atriz em Brasília, outra atriz em Campinas. Então, na verdade, proporcionou, nesse momento louco da pandemia, um encontro que a gente jamais esperaria, a gente jamais imaginaria. Caco veio com esse convite para nós e a gente abraçou a ideia junto com eles e o encontro está sendo maravilhoso. Luiz, do que se trata a peça? Na verdade, é um texto clássico, né, do Sartre, Entre Quatro Paredes, vou dar um spoiler, mas é a célebre frase do Sartre que o inferno são os outros, e a gente tentou adaptar esse texto para a realidade que a gente vive atualmente, né, dessa pandemia de todos quarentenando, todos presos em suas casas, nos seus quadrados, nos seus quartos, e onde o contato que nós temos são telas, é tudo virtual, e isso tem, de uma certa maneira, nos satisfeito, porque é a única coisa que a gente tem, mas ao mesmo tempo isso é um inferno, porque assim, você até começou comentando de que viu uma peça online. Eu, como um purista do teatro, acho que a Laura também, para mim isso não é teatro, a gente está tentando adequar uma linguagem que não seja televisão, nem cinema, nem blogueiros, mas ainda não é teatro, porque o teatro precisa da pessoa, precisa do contato. Então, o que a gente tentou trazer, além da vivência, né, com relação ao texto, a questão de como a gente interpreta para esse novo veículo, a gente tentou fazer de uma maneira com que a gente nos relacionássemos, eu com a Laura, eu com a Gabriela, a Laura comigo e com a Gabriela, e a Gabriela com cada um de nós dois, separadamente, para que fosse o mais próximo de teatro que a gente pode ter nessa realidade atual. Muito bem, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando assim, né? Não deve ser fácil, né? Porque para qualquer um que lida com o público, e teatro, né? Assim, ele configura essa reação imediata, né? Esse contato direto, né? Então, eu imagino a dificuldade. Ô, Laura, a gente entende, né, que é uma desvantagem em relação ao que a gente está acostumado ao teatro, fazer, né, esse experimento aqui pela internet. Teve alguma coisa positiva que você falou assim, olha, isso eu não imaginava? Olha, eu não consegui imaginar, com esse trabalho eu ia voltar a sentir algumas coisas muito próximas, de alguns momentos muito parecidas com o que eu sentia no teatro, mesmo no palco. Temos uma coxia, o espaço que a gente fica antes de entrar em cena, só que a coxia virou minha sala, tá o meu cantinho ali, onde tá, as câmeras já estão, do computador já estão afinadas, a luz e tal, o espaço já está todo demarcado. Tem isso, tem a preparação do espaço. A contrarregragem existe, a gente vai lá, vamos afinar a luz, vamos afinar as câmeras, vamos marcar o espaço. Daí, depois disso, tem também o momento de estamos na coxia, o frio na barriga. Quando o Luiz entra, que eu entro depois dele, já começa daquele frio na barriga. E antes de entrar, a gente, os 4 atores, a gente faz uma ligação de vídeo entre nós e a gente faz o nosso merda, a gente conversa, sempre o Luiz fala, dá sempre as palavras
de incentivo para o grupo, que ele é ótimo nisso, e a gente tem esse momento também. E daí acaba também, a gente se encontra de novo no Zoom, aquela coisa de daí conversar como é que foi o espetáculo, o retorno do diretor. Então, algumas coisas, nada é igual, né? Dizer que as coisas são iguais, não é. Exatamente o que o Luiz disse. Não é teatro em si, é uma outra coisa que a gente está descobrindo fazer, que o teatro é sagrado, aquela forma de fazer teatro é aquela forma, é o ao vivo, é a tridimensionalidade de um palco, é a plateia ali, nesse tempo contínuo, naquele espaço tridimensional. Isso não tem como mudar, isso não vai ser mudado. Mas a gente está descobrindo uma outra forma de trabalhar a arte da interpretação, o trabalho teatral, é uma outra forma de pensar isso. Não dá para roubar o espaço do teatro, que isso não tem como, mas está pelo menos para novos experimentos e novas linguagens vão surgir a partir daí, que vai ser uma outra coisa diferente do teatro, mas que vai utilizar, não vai deixar de usar ferramentas do teatro, mas é uma outra coisa que vai surgir e que nesse momento é o que nós temos. Sim. É o que nós temos. Não é teatro, mas eu posso garantir, porque eu assisti, é dramaturgia da mais alta qualidade. E isso ficou intacto. Luiz, conta um pouquinho como é o seu personagem. Olha, o meu personagem, ele é bem complexo, porque ele é cheio de negações, então ele, ao mesmo tempo, ele fala uma coisa querendo dizer outra, ou sentindo outra, é bastante complexo, e ele tem problemas de relação, né, tanto com a Estela quanto com a Inês, que é a personagem da Laura. Ele não se relaciona bem com nenhuma delas, e é complicado. Eu até entendo alguns momentos de explosão dele, porque é o que a gente está vivendo, confinados e falando com telas, e, enfim. Mas eu acredito que todos os personagens, como você disse, é um texto que foi bastante preservado, e eu acho que ele nos permitiu fazer muitas coisas. E a gente acaba se encontrando em vários momentos com esses personagens, né? Nas relações, nas dores. É claro que não fizemos metade do que eles fizeram para estarem nesses lugares, mas a gente compreende algumas questões deles pelas quais eles foram condenados, por que eles sofrem tanto nesse lugar. Mais ou menos nessa linha. Laura, e a sua personagem? Minha personagem é a Inês, ela é uma mulher extremamente ácida e desagradável. Mas todos eles, em certo ponto, ela é egoísta também, mas os três são personagens extremamente egoístas. Mas o que eu acho mais interessante de ter sido a escolha do Caco, ter sido exatamente esse texto, porque é uma peça que passa no não lugar, né? Exato. Isso pode contar, não é nenhum spoiler, se passa no inferno, são 3 personagens no inferno, porque isso já é dito no primeiro instante da peça. Isso. Sendo um não lugar, lá tem uma proposta, o Sartre propõe uma sala, né, as 4 paredes, os 3 sofás, o espaço de cada um, ele tem a proposta dele, mas sendo um não lugar, nos permite também pensar, esse não lugar não pode ser, sim, salas de Zoom? Não podem ser salas de plataformas virtuais? Eu acho que isso que é a grande sacada de ter sido esse texto. Se fosse eu achei a sacada genial, né? O texto é perfeito para essa plataforma, né? Exatamente. Eu tava lendo... gente... Oi, desculpa, pode falar, Luiz. Eu achei interessante, nada é por acaso, né? Na verdade, para a gente foi um pouco, porque tinha o tempo de ensaiar e tal, mas a gente conseguiu estrear quando todo mundo já estava cansado demais da pandemia, porque no início as pessoas ainda se ligavam e eu mesmo liguei para amigos, sei lá, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e até no começo até estava sendo divertido, porque eu falava, pô, há quanto tempo eu não falo com
com tal pessoa, com minha amiga que se mudou há 200 anos. Aí, de repente, isso cansou. E a gente estreou, acho que foi mais ou menos na época que estava todo mundo saturado, já, sabe, todo mundo querendo quebrar as quatro paredes e ir pro... Ou ser condenado de uma vez, né, Laura? Eu ouvi várias coisas. Meu, pelo amor de Deus, me castiga, mas ficar aqui sozinho tá terrível. Então, eu acho que a gente estreou também num lugar, num momento em que as pessoas já estavam sufocadas pelas lives e tudo mais. Exatamente. O inferno do Sartre nos livrou um pouco, nos aliviou desse inferno da pandemia. Deu um alívio, um respiro para a gente. Porque, olha só, que fala assim, o Luiz Lucas, eu já tinha trabalhado com ele, inclusive a gente já fez uma peça juntos. A Gabi, a gente já se conhecia, o Caco, sim, mas a Tami, que faz a criada, a gente não conhecia pessoalmente. O primeiro contato com ela foi em leitura, foram nos ensaios. Até hoje, a gente nunca se encontrou pessoalmente. Quando é que eu ia imaginar a gente estrear, entrar em cartaz, uma peça com a Karen, que é assistente de direção, eu já conhecia. Agora, quando é que eu ia imaginar que eu ia atuar com uma atriz sem nunca tê-la visto realmente, pessoalmente? Porque hoje em dia estamos considerando essas lives o pessoalmente, ou o novo pessoalmente. Agora, você sabe o que vocês estão falando, e assim, isso não ficou claro para mim, eu assistindo, que vocês estavam em lugares diferentes. A impressão que eu tive assistindo, e isso é um ótimo sinal, é que vocês estavam no mesmo ambiente. Para quem vai assistir, eu só vou adiantar que cada ator em cena tem 2 câmeras, né, que ficam focadas neles. E eu achava que vocês estavam no mesmo ambiente e tinham ali câmeras posicionadas. Portanto, assim, parabéns aí à direção de arte, à direção, porque cria essa sensação de maneira bem nítida. Que legal. Não só não estávamos no mesmo espaço, como várias vezes não estávamos nem no mesmo estado. Pois é, pois é. É uma peça, a montagem, pelo menos, genuinamente brasileira e muito brasileira, porque a estreia eu fiz em Itu, as últimas 2 apresentações aqui em Santa Catarina. A Gabi está em Brasília, a Laura fez todas em São Paulo, Laura? Fiz todas em São Paulo, mas ensaiei em Londrina, ensaiei... A Laura ensaiou em Londrina, São Francisco Xavier, São Paulo, Guarujá. Eu ensaiei em vários lugares, Curitiba, Bertioga, Itu. A Gabi, acho que foi a que ficou mais concentrada em Brasília, e o Caco também teve algum ensaio que ele participou do interior também, né? Então foi a gente... normalmente foi um momento muito curioso nesse sentido, porque normalmente a gente está acostumado a entrar em cartaz e viajar com a peça. Não viajar enquanto ensaia. Vocês fizeram uma turnê, cada um no seu canto aí, com a peça. Exatamente. Sempre com cuidado. Sim. Sempre com cuidado, sempre com cuidado. Com muito cuidado e respeito, sem furar a quarentena. Só Exatamente. Eu estava lendo que a peça Entre Quatro Paredes foi uma encomenda que fizeram para o Sartre, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma situação com algumas semelhanças do que a gente está vivendo agora e não tinha recurso. Então, quem encomendou para ele, encomendou a peça, falando: eu preciso de uma peça com cenário único e com poucos atores. E saiu o que saiu, né? Então, assim, eu achei muito interessante, porque é um momento que a gente está vivendo que também não é o normal, né? Imagino que teatro nunca é fácil, num momento como esse deve ser mais difícil ainda, e é uma peça que conseguiu vencer essas barreiras aí, e foi muito agradável de assistir, e eu queria que vocês dessem o serviço. Como é que a gente faz para assistir? O link, o horário, quando é? Por favor. Luiz? Laura, sua voz é muito mais agradável e sua figura é muito mais bela. É na página do Vai grupo. atrair muito mais gente para assistir.
na página do grupo, no Facebook, Imaginatrice. Imaginatrice. Isso, Imaginatrice na página, porque a peça é feita através da plataforma Zoom, mas o Caco, o diretor, ele transmite ao vivo para o Facebook do grupo, que é Imaginatrice. Sempre... Não, só mais uma apresentação, gente. Quinta-feira, amanhã, quinta-feira, às 9h da noite. Para quem está assistindo, vai ser hoje, tá bom? Para quem está assistindo, vou postar amanhã. Então, para quem está assistindo hoje à noite, é a última oportunidade a partir das 9h, é isso? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. E a gente pretende também, desculpa interrompê-lo, Ricardo, a gente pretende também convencer o nosso diretor para transformar numa coisa mais próxima do teatro. Depois da apresentação, a gente abrir o Zoom para quem quiser entrar para fazer perguntas, para discutir sobre a peça, ou mesmo só para conversar, falar de como foi a sofrência dos atores em ensaiar e apresentar online. A gente vai, após o espetáculo, a gente vai tentar liberar o Zoom. Eu vou me comprometer a convencer o diretor, então pode colocar no ar, porque eu acho que isso faz parte do teatro, né? Não só ver a historinha, mas você depois se expressar se gostou com palmas ou se não gostou com cara feia. Só não vai dar para jogar tomate, mas você pode aplaudir ou criticar, né, construtivamente. E todos vão poder participar da live pós-peça amanhã, que é o que vai nos trazer. Eu vou reforçar aqui o convite. Espero que tenha alguma temporada estendida. Espero que vocês continuem com essa peça, ou, na pior das hipóteses, que vocês continuem junto fazendo outro projeto, porque foi um alento assistir. Eu queria fazer uma última pergunta para os dois agora. A peça fala de inferno, mas o inferno é só um pretexto, né? Mas fazer arte no Brasil está longe de ser o paraíso. Eu queria saber, Luiz, por que vale a pena ser artista no Brasil? Eu acho que é uma resposta para muito tempo de conversa. Eu vou tentar resumir. Pessoalmente, vale a pena porque eu não... Até sei, mas eu não quero fazer outra coisa. É o que eu gosto de fazer, é o que eu consigo me dedicar integralmente. E, para ser bem... falar resumidamente, o Brasil é o que mais precisa de cultura, de fomentar o pensamento, né, filosofia. Enfim, eu acho que no Brasil é onde mais se precisa. Não onde mais se precisa, mas é um lugar que precisa muito de cultura. E não só teatro, é que o teatro é o que a gente sabe e gosta de fazer, mas exposições, bibliotecas, livrarias, eu acho que tudo isso é muito importante, porque se o brasileiro continuar só com Facebook, televisão, notícias midiáticas só para vender, a gente vai continuar nesse lugar que a gente está. Então, a gente precisa desenvolver o pensamento do brasileiro. E eu gosto dessa briga. Laura, por que vale a pena ser artista no Brasil? Olha, diferente do Luiz, eu não sei fazer outra coisa, não. Então, é a única coisa que eu sei fazer profissionalmente. Eu sou atriz e professora de teatro também. E esse momento de pandemia é um momento que a gente nunca pensou em viver algo parecido com isso. E acho que a saída da gente disso, para a nossa sanidade mental e física, vai ser através da cultura, através da educação. Então, não só mas é o que a gente vai precisar muito para a gente conseguir recompor esses caquinhos, para a gente conseguir se reconstruir, se reconstituir. Muito bem.
Conversei aqui com 2 atores, 2 artistas que estão fazendo o que cabe a eles, que é distribuir a arte, hoje pelo Facebook, sempre pelo teatro. Muito obrigado, viu? Pela atuação de vocês, pela participação de vocês. Eu que agradeço, Ricardo. Muito, muito obrigada por esse espaço que você cedeu para a gente. É muito importante para a gente. Obrigada, Pretexto. Obrigada, Ricardo. Tina. Um abraço, Luiz. Um abraço, muito obrigado Laura. mesmo. Por aqui, Pretexto, se vê em breve. Ricardo. Até mais. Obrigada. Até. Tchau.